Hello everyone, seja bem-vindo a mais um Business Experience Podcast. Hoje você vai aprender de forma definitiva a descrever gráficos de linha em inglês, ou seja, explicar mudanças, variações que acontecem ao longo do tempo em relação a dados, métricas, KPIs, e quem vai me ajudar hoje nessa missão é o ilustríssimo Luciano Vasquez. Hello, Luciano. Olá, hello Pablo, hello everyone that is listening or watching to this podcast. Hoje vamos falar sobre esse tema tão importante que está na vida de todo líder. Você precisa falar sobre relatórios, analisar eles e tudo isso envolve com muita frequência números. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre como descrever um número que subiu, desceu, se ele manteve estável e muito mais. Amazing, perfeito resumo, Luciano. É exatamente isso, né? Quando você descobre um dado ao longo do tempo, então se você tem métricas KPIs monitoradas mês a mês, vai ter mês que vai estar menor, maior ou menor, né? Então você tem que fazer essa metrificação do quanto que subiu, quanto que desceu, e a explicação desses dados você vai adquirir como o conhecimento necessário para fazer a explicação desses dados no podcast de hoje. O objetivo é bem simples. To help you describe line graphs with clarity and confidence, knowing the exact verbs you need to use. Simples, direto ao ponto. Eu vou te ajudar a descrever esses gráficos com clareza, com confiança, porque você vai ter conhecimento, o vocabulário necessário, as estruturas necessárias para fazer isso, né? Sem enrolação, direto ao ponto. Vamos lá. Começando com Why this skill matters. Eu queria começar trazendo um pouco, Luciano, dos erros que as pessoas cometem ao descrever esses dados, né, esses gráficos. E por isso que elas acabam tendo medo, por não ter certeza de como fazer isso. Então, o que as pessoas costumam falar, costumam errar nesse sentido? Bom, eu ouço muito, Pablo, o pessoal falando it go up, it go down. Algumas palavras mais simples como up, down, increase ou até mesmo decrease, mas acaba não formulando a frase toda. Então, quando você só fala uma parte dele ou it go up, tá faltando mais elementos. Então, você não está sendo muito claro. Você está falando uma parte da informação, mas a frase ainda não está completa. Exato, excelente, né? Até porque a intenção das pessoas ao apresentar gráficos é explicar o movimento. Então, as vendas subiram, e aí você tem o verbo subir, que é go up. Então as pessoas fazem essa associação, né? Elas falam, elas querem falar, as vendas subiram, elas acabam falando, the sales go up. E você que está ouvindo aí pode estar se perguntando, mas não é exatamente assim que fala? Não exatamente. Nós vamos destrinchar isso agora para você. Até mesmo increase, eu vou escrever ele aqui na tela para você poder ver. Então, increase é aumentar, subir também nesse mesmo sentido, mas as vendas subiram. Você vai falar de sales increase apenas? Não é bem assim. Vamos lá entender então como que é. First, primeira coisa, né? Você precisa entender os movimentos. Então, nós temos 3 movimentos. Aliás, temos 2 movimentos e a falta dele, né? Por assim se dizer. Temos upward. Upward é para cima, né? Então, tudo relacionado a upward, nós temos rise, que é crescer, go up e increase, como eu acabei de mencionar. Climb, que é o escalar. E grow, que é crescer também, é semelhante ao rise, né? Eles são sinônimos, têm suas diferenças, mas nesse contexto de gráficos, eles podem ser utilizados da mesma forma. E você poderia então me dar um exemplo, Luciano, de frase utilizando algum desses verbos? Claro, eu vou falar um que é o grow, que muita gente acaba falando errado e fala grow up. Eu já ouvi muita gente falando grow up, e grow up é mais no sentido de crescer da pessoa. Eu cresci em São Paulo, I grew up em São Paulo. E aí quando nós falamos de números, é somente grow, ou grew in the past. For example, sales grew sharply in September, or sales rose sharply in September. Então aqui a gente está descrevendo uma tendência de upward, uma tendência que os números estão subindo, aumentando. Perfeito exemplo, Luciano. E olha só, ele escolheu 2 verbos dos que eu citei, o rise e o grow. Mas Pablo, está escrito rose e não rise. Exatamente. Por quê? Normalmente, a apresentação de gráficos, você utiliza os verbos no passado, já que normalmente, aí vai depender, é claro, porque eu já cheguei a explicar isso para um aluno, e o aluno me fala, mas eu trabalho muito com forecast. Forecast, deixa eu escrever essa palavra aqui para você, que significa previsão, né? Forecast.
Então, se você está trabalhando com um gráfico de forecast, de previsão, você pode utilizar o futuro, né? As vendas irão subir, the sales, e você vai utilizar o will. Sales will rise. Mas, se não for esse o caso, ou né, uma série de casos limitados que estão relacionados ao futuro, você vai estar falando do passado, porque você está metrificando coisas que já aconteceram, tá? Analisando os números. Então, por isso que ele disse, sales grew sharply in September, né? Elas cresceram acentuadamente em setembro. Aí o sharply a gente já vai explicar daqui a pouco. Então, você utiliza o rise no passado rose ou o grow no passado grew, tá? Você tem que conhecer os verbos regulares e irregulares para não utilizá-los de forma equivocada quando você estiver explicando, apresentando esse gráfico. Então, você não utiliza o up com grow, também bem lembrado. O increase é um verbo regular, então você fala increased. Go up vira went up, tá? E assim você consegue explicar qualquer movimento relacionado a upward, a subida. Vamos agora à direção oposta, downward, onde nós temos alguns verbos que também vão explicar esse movimento, como fall, que é a queda, drop, é um sinônimo de fall, de novo ele pode ter diferenças semânticas, mas nesse contexto eles funcionam da mesma forma. O go down, o oposto de go up, decrease, o oposto de increase, e o decline. E Luciano, novamente, quero que você nos dê um exemplo de frase explicando o movimento downward. Let's go! One example is revenue dropped slightly in April. Again, revenue dropped slightly in April. Eu acabei de usar o dropped para me referir que ela caiu. E aqui nós estamos falando de uma queda pequena, porque estamos usando o slightly. Então, além do dropped, que é o caiu, você também pode falar o quanto ela caiu, que é o nosso próximo assunto. Então, você pode dizer se ela caiu bastante, caiu um pouco, qual foi o nível dessa variação. Então, isso ajuda muito a outra pessoa que está te ouvindo a entender melhor como está essa situação no ambiente de trabalho. Será que se caiu muito, já é diferente de você simplesmente falar que caiu um pouco, ou até mesmo que só caiu? Então é muito importante a gente saber os verbos e também dizer o quanto as coisas mudaram. Revenue dropped, ou revenue fell, revenue went down, decreased, or declined. Amazing, excelente, Luciano. E cara, é isso mesmo, né? Você vai utilizar o intensificador ou a remoção da intensidade para falar o quanto caiu, né? E você tem que ter conhecimento de que drop é um verbo regular, ele vai terminar com ed, ele duplica a letra P ali por conta do CVC, né? Então, dropped, né? Ela caiu, ela reduziu. E no caso a intensidade, slightly, levemente, né? Muito bem. E por fim, a ausência de movimento é o que nós chamamos de stability, né? Na estabilidade. Então você pode utilizar o remain stable, que é o se manter estável, né? O plateau, que também existe a palavra platô em português, que é a mesma coisa, né? Plateau. E o fluctuate, que ele não é necessariamente a estabilidade, mas ele é são poucas alterações quase insignificantes, né? Então a estabilidade ela pode ser literalmente uma linha reta, onde o número está igual de um mês para outro, de um trimestre para outro, ou então a variação foi tão mínima ao longo de um período, você utiliza fluctuate. Como, por exemplo, Luciano? Results fluctuated throughout Q2. Again, results fluctuated throughout Q2. We can also say results remained stable throughout Q2, or results plateaued throughout Q2. Exatamente. Estou tentando lembrar como escreve o plateaued. Okay, é só adicionar o ed no fim. Amazing. Tem o ed, né? Eu tinha colocado só o d. Plateau, yes. Essa palavra com origem francesa aí é bem diferentona, né? Mas que também é utilizada para explicar a ausência de movimento. Amazing, very good. Então, esses são os verbos que você utiliza para explicar os movimentos, tá? Normalmente você não utiliza só eles. Então, vamos lá. Primeiro direcionamento. Utilize-os no passado, vai facilitar a sua vida, né? Então, as vendas subiram, sales increased, vendas caíram, sales dropped. Você pode escolher os verbos, varie para não utilizar sempre o mesmo. E se você preferir falar que houve uma queda, aí você não vai usar no passado. Aí ele não vai mais ser um verbo, ele vai ser um substantivo. Então você vai falar there was a drop, houve uma queda. Então tem essa diferença na estrutura. Eu vou deixar aqui bem visual para você entender. Sales dropped, as vendas caíram, diferente de there was a drop in sales. Tá? Então tenham isso em mente quando forem utilizar. Agora,
Se eu faço, se eu faço uma observação em relação à queda ou à subida, eu preciso dar uma noção às pessoas que estão vendo a apresentação do meu gráfico, uma noção do quanto que subiu ou quanto que caiu. Pode ter sido muito, pode ter sido pouco. De qualquer forma, para nos assistir, para nos auxiliar na explicação dessa intensidade, ou dessa intensidade, seja ela muito ou pouca, nós utilizaremos os intensifiers e downtoners. Luciano, você poderia passar por eles um pouquinho para a gente entender melhor? Sim, com certeza. For intensifiers, we can say sharply, drastically, steeply, and suddenly. Sharply is an intense increase or decrease. We can say there was, for example, sales increased sharply or sales decreased sharply. Nesses dois casos, as vendas aumentaram intensamente ou diminuíram intensamente. E drastically, steeply, suddenly são todos sinônimos. E por outro lado, nós temos os famosos downtoners, que aí é só um pouco, é uma variação leve. Então, se eu disser revenue went down slightly in April, significa que as vendas elas desceram um pouco e não muito. Então já dá uma visão para a pessoa que está ouvindo que, beleza, ela diminuiu um pouco, mas ainda não é algo que necessariamente a gente precisa colocar como prioridade, é um ponto de risco. Agora, se você usa o sharply, já é um ponto muito maior de atenção. Um outro exemplo é revenue fell steadily from April to May. Olha só, a receita ela diminuiu, está diminuindo de forma gradativa entre um mês e o outro. Então, slightly, gradually, gently, steadily, são todos movimentos que tá subindo ou diminuindo de forma gradual. Pouca. Amazing, very good, Luciano. Então, você utilizar esses intensifiers e downtoners faz com que quem esteja vendo ou lendo o seu relatório sobre o gráfico, vendo sua apresentação sobre o gráfico, tenha uma noção clara, né, se aqueles números são bons ou ruins. Porque, afinal de contas, é isso que importa, né? E, intensifier é bom e downtoner é ruim? Não necessariamente, né? Se as vendas sharply increase, isso é bom. Mas, se estivermos falando de churn rate, sharply increased, aí já é ruim, né? Churn rate, caso vocês não saibam, churn rate seria a taxa de saída, de desistência, né? Isso mesmo? Isso, exatamente. E vale a pena lembrar, né, trazer também para a conversa, Pablo, que quando nós falamos de estabilidade, a gente não usa os downtoners e intensifiers. Não há necessidade, porque não teve mudança nos números. Então não faz sentido eu colocar results remained stable sharply. Isso não existe. Então é uma dúvida que pode aparecer na cabeça de quem está ouvindo. Então nós usamos os intensifiers ou downtoners apenas quando a gente fala de subida, quando o número subiu ou desceu. Excelente, cara. Muito bom, muito bem observado. E é isso mesmo, né? Se você fala que algo está estável, você não vai falar que está altamente estável, né? Não, está apenas estável. Muito bem. Vamos ver na prática, então? Vamos ouvir uma pessoa apresentando um trecho de um gráfico, né? E eu vou pedir para o Luciano e para você que está ouvindo também, ouvir o áudio conosco, pausar o podcast, tentar responder, ou fazer isso on the go, como o nosso Mr. Luciano fará agora. Eu vou dar play nesse áudio, vamos ouvir 2 vezes, 14 segundos, e ele, tanto ele quanto você, vai me responder 3 perguntas. What happened from January to March? Em termos de movimento de gráfico, tá? Sempre. 2. What happened in April? E 3. What happened in June? Então, o que aconteceu entre janeiro e março, abril e junho? Ok? Let's do it. Let's do it. Então, primeira vez. The graph begins in January. From January to March, sales increased sharply. Then in April, they dropped slightly. In June, sales hit the bottom, probably because of budget cuts. Muito bem, mais uma vez. The graph begins in January. From January to March, sales increased sharply. Then in April, they dropped slightly. In June, sales hit the bottom, probably because of budget cuts. Excelente. Então, temos aqui. O que aconteceu? What happened from January to March, Mr.? From January to March, sales increased sharply. So sales increased a lot. Em vez da gente falar isso, né? Sales increased a lot, que é um
todo mundo vai te entender, não tem problema, mas você pode elevar o nível do que você está falando, do seu discurso, né, de como as pessoas te veem, dizendo sales increased sharply. Exatamente. Ele dá o mesmo sentido, né? Os dois são intensifiers, embora o sharply Isso. aumente o nível do seu discurso. Amazing. And number 2, what happened in April? In April, well, April was not the best month. Sales dropped slightly. So it wasn't too much. Sales dropped just a little. Yes, that's right. Ou seja, elas caíram, né? Levemente. Ele foi uma queda leve. Amazing. And what happened in June? Well, in June, sales hit the bottom. Sales hit the bottom. Isso é nova. Então, essa é nova, com certeza. Eu imagino que seja sales hit the bottom, é quando a gente fala que ela teve o menor índice. Então, dentro daquela amostra que a gente viu, ela teve o menor índice, hit the bottom. Exatamente. E qual que seria o oposto de hit the bottom, Luciano? Boa pergunta. É hit the top. Hit the top é o oposto de hit the bottom, é quando ela alcança o maior índice em uma determinada amostra. Amazing. Então você também pode utilizar essa linguagem para explicar a intensidade do movimento, né? Se for um movimento muito ascendente, onde atingiu o topo, né, daquele período de todo o gráfico, você utiliza, né, sales hit the top. Se for o oposto, o ponto mais baixo, hit the bottom. Exato, e vale a pena lembrar que é apenas uma vez que a gente usa um desses dois numa apresentação, porque só tem um ponto mínimo e um ponto mais alto, a não ser que você tenha dois pontos que de 0 a 10 chegou em 8, né? Mas geralmente a gente usa o hit the top ou hit the bottom para se referir a um ponto em específico, que foi um ponto que foi o menor de todos no gráfico. Exato. Ou maior, caso seja top, né? Isso, exatamente. Excelente. Então você não vai utilizar sales em January, sales hit the top, em February, sales hit the bottom, em March, sales hit the top. Então, a não ser que seu gráfico seja uma. Como que é o nome daquele exame de coração? Daquele Rapaz, aparelho? eu não me lembro agora. Mas é cheio de ups and downs. Mas realmente não faz sentido nenhum ficar repetindo hit the top and hit the bottom. É apenas uma vez para você deixar bem claro que chegou na mínima e na máxima. Amazing, excelente. Vou ficar devendo aí pro pessoal o nome daquele aparelho que mede os batimentos cardíacos. Eu realmente não consigo lembrar dele agora, mas é isso, né? Se o seu gráfico for muito acentuado a esse ponto, ainda assim não faria sentido. Então utilize esses exemplos em pontos específicos. Agreed. Amazing, very good. Então você tem uma missão agora. Primeiro, entender que com tudo isso que você aprendeu no podcast de hoje, você vai conseguir descrever gráficos, pelo menos de forma simples. Ainda vamos abordar esse tema mais vezes, com mais informações. Mas pensa que agora, se você trabalha com isso, escolhe um gráfico da sua área. Se você trabalha em HR, pode ser turnover. Se você trabalha com vendas, pós-vendas, pode ser churn. Enfim. Então, encontre esse gráfico, né? Separe ele para você estudar e utilize pelo menos 3 palavras diferentes de movimento que você aprendeu aqui e pelo menos um intensifier ou deltoner para explicar esses movimentos, né? Deixa isso escrito e documentado. Você pode praticar só escrevendo, pode gravar um áudio, pode gravar um vídeo, mas você tem que lembrar que a clareza, né? O verdadeiro aprendizado vai acontecer na execução dessa tarefa que eu estou te passando agora. Você fazer isso de formas repetidas. Você pode pedir feedback para o seu professor, caso você faça aula conosco. Pode pedir feedback para alguma IA te ajudar, mas é importante que você coloque a mão na massa. Execute para você sim, lembrar e conseguir aplicar isso na vida real, no seu trabalho. Perfeito, Pablo. Complementando o que você trouxe, então, recapitulando, procure uma frase, veja um artigo, algum gráfico, algum relatório do seu trabalho e tente escrever pelo menos um para cada exemplo que a gente viu hoje. Então, recapitulando, os 3 exemplos foram para subir, descer e se manter estável. Eu concordo totalmente, Paulo. E tente aí, vá além. Use um dos intensifiers ou daltoners. Faça isso hoje mesmo, logo após o podcast. E você vai com certeza se lembrar muito desses pontos e vai te ajudar muito no trabalho. Com certeza, Luciano. Amazing. Então, isso nos traz ao fim do nosso podcast. Muito obrigado novamente, Luciano. Sempre um prazer fazer isso contigo. Thank you so much for your time and attention, Pablo, and our dear listeners. And see you next time. Thank you very much. See you guys next time.